mais necessitados. Vamos falar e vamos pedir também pelo Espírito Santo de Deus, para que nós juntos possamos começar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhinhos, a pensar em Jesus Cristo, porque nós vamos falar com Ele agora. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de adorar o Senhor. Obrigado, Deus. Mas gratos estamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Deus. E na cruz do Calvário o Senhor nos deu o perdão dos nossos pecados. Verdade, Senhor. É por isso que nesse momento nós queremos te entregar todo o nosso ser em tuas mãos, Sim, Deus. para que seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Por favor, nós queremos clamar nesse momento, pedindo que o Senhor venha nos ensinar. Porque os instrumentos humanos que passam por aqui, Senhor, são falhos. Verdade. Mas aquele que está sendo representado por eles é o Deus Supremo, aquele que todas as coisas criou, e aquele que todas as coisas, Senhor Deus, redimiu. E é por isso, Senhor Deus, mesmo sendo falhos, nós viemos aqui te servir, mas em primeiro lugar viemos adorar aquele que tudo fez. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, mais uma vez nós te pedimos. Te pedimos e clamamos nesse momento pela unção do teu Santo Espírito, que Ele venha nos dirigir, Senhor, não somente aqui e agora, mas em toda a nossa vida. Amém. Fica com cada um dos teus filhos que aqui nessa manhã vieram te adorar. Que eles possam sentir, Senhor Deus, a tua presença. Que eles Amém. possam sentir a alegria da salvação que vem de Cristo Jesus. Amém. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí no livro de Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, versículo 3, a palavra do nosso Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda É certo. é certa. Amém? Amém. Ele virá. Amém. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Amém. Louvado seja Deus por essa promessa. Aliás, por essas promessas. Porque Ele está aqui confirmando para você que Ele virá. Mas Ele também está confirmando que Ele descerá sobre o seu povo como chuva, e chuva serôdia. Irmãos, essas promessas bíblicas, elas são infalíveis. Uma delas é certa para todos: Jesus ele virá, mas a chuva serôdia não virá sobre todos. E isso é interessante nós sabermos, porque embora a promessa de Cristo seja literal e real e virá para todos, porque o texto bíblico deixa claro que todo olho verá quando ele aparecer nas nuvens dos céus. Mas a chuva serôdia só virá na vida daqueles que a pedirem. Irá acontecer na vida de pessoas que sabem da importância e necessidade disso acontecer em sua vida. Então, Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, na página 285, ela escreveu: esta prometida bênção, reivindicada pela fé, traz consigo todas as demais bênçãos.
ela é concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está pronto a suprir cada alma de acordo com sua capacidade de receber. Amém. Esse texto aqui ele nos mostra algo interessante. Primeiro, quem aqui quer ser abençoado? Amém. Amém. Mas nas nossas orações, qual tem sido o nosso primeiro pedido? Essa é uma pergunta. Nós afirmamos que queremos ser abençoados, mas qual tem sido em nossas orações o nosso primeiro pedido? Segundo o texto, que por meio do Espírito Santo todas as demais bênçãos nos serão dadas. Então isso é para que eu e você possamos refletir em uma coisa interessante, que a partir do Espírito Santo na minha vida eu receberei todas as demais bênçãos que eu necessite. Amém? Amém. Agora, se eu buscar apenas outras bênçãos e não buscar o Espírito Santo, fica difícil de Deus suprir as outras demais bênçãos. Vocês concordam comigo? Sim. O texto é claro. Agora também diz outra coisa que é interessante de nós avaliarmos nesse texto, porque diz assim: ela é concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está pronto a suprir cada alma. Deus ele quer derramar esse Espírito na vida de quem? De todos. Mas preste atenção no restante do texto. De acordo com sua capacidade de receber. Quem é que capacita? Lembre-se que nós estamos falando aqui da chuva serôdia. E hoje nós vamos ver aqui algumas condições para que cada crente possa receber a chuva serôdia, que é o poder que será derramado sobre a vida do crente nos últimos dias. Porque Ellen White, ela disse assim no livro Desejando Todas as Nações, na página 672, diz aqui, porque como toda promessa de Deus, esta está sujeita às condições que devem ser satisfeitas, note as frases em itálico dos seguintes parágrafos que nós vamos ler agora. O livro Desejar Todas as Nações, página 672, diz: Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e a promessa nos pertence da mesma maneira que aos primeiros discípulos, mas como todas as outras promessas, é dada sob condições. Então não sou eu que estou aplicando agora condições para que você receba o Espírito Santo. Foi o próprio Deus que estipulou condições para que você e eu possamos receber essa chuva. E a primeira delas, a primeira condição, sabe qual é? É você sentir a necessidade do Espírito e orar por Ele. E se você olhar bem as frases de Jesus, após a promessa de outro Consolador, Ele deixa claro: Deus ele está mais ansioso para te dar isso do que você te pedir. Do que os seus pais querem te dar coisas boas aqui, Deus está mais ansioso de te dar o Espírito Santo do que o seu pai te dar um carro, uma casa, fazer você se formar. Deus está mais ansioso para fazer isso, talvez até mesmo do que você para receber. Mas para isso acontecer, você precisa sentir primeiro a necessidade. Nós estamos necessitando do Espírito Santo, irmãos? Sim. A pergunta vai retornar: vocês têm orado por isso? Todos os dias. Todos os dias. Essa é a primeira condição. Por quê? Todos os textos que nós vamos ler aqui, todas essas condições vão ser baseadas no Espírito de profecia. Diz aqui o seguinte, Ellen White escreveu: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense,
ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Infelizmente, essa é a realidade hoje. Porque ela está dizendo que Deus, Ele vai dar se você estiver sentindo necessidade. Mas ela está dizendo que onde se fala pouco e se pense pouco nisso, haverá o quê? Vamos resumir: morte, declínio espiritual. Infelizmente hoje esse está sendo o resultado. Nós não estamos vendo uma igreja reavivada, estamos vendo uma igreja como o vale de ossos secos de Ezequiel 37. Uma igreja que está necessitando ver a realidade daquele capítulo, para que possa se tornar um exército. Mas ela diz aqui: uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, porque não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? E porque não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Isso está escrito no livro Atos dos Apóstolos, página 50. Disse aqui o Testemunho Celeste, volume 3, página 212: pelo batismo do Espírito deve todo obreiro estar pleiteando com Deus. Hoje muitas pessoas estão pleiteando a respeito de outras coisas, menos pelo Espírito Santo. Muitos hoje, da nossa fé, estão pleiteando por pessoas que vão governar a cidade durante os 4 anos. Muitas pessoas estão se envolvendo em sindicatos, pleiteando por brigas judiciais para órgãos especiais, mas não estão pleiteando diante de Deus pelo Espírito Santo. Muitas pessoas estão fazendo da sua vida uma batalha por coisas deste mundo, mas não estão batalhando para receber o Espírito Santo. E Deus está dizendo claramente que vocês precisam pleitear com Deus para receber esta grandiosa bênção. Amém. Irmãos, as nossas orações devem ser um clamor a Deus pelo poder do Espírito Santo. Porque nós clamamos a Deus por cura, por trabalho, mas nós não pleiteamos com Deus a respeito daquele que pode realizar a cura e pode abrir portas para que o seu povo não passe por necessidade. Porque se nós olharmos biblicamente, não foi Pedro que curou com sua sombra, era o poder do Espírito. Não foi Eliseu que ressuscitou pessoas ou que fez boiar um machado, foi o poder do Espírito Santo. Verdade. Nada é o ser humano, nada é o homem, tudo é o poder de Deus fluindo através de servos que se colocaram à disposição. Agora, sabe qual é a segunda condição para que você possa receber a chuva serúdia? Essa eu poderia dizer que não tem como você receber se você não tiver essa. Sabe qual é? É você estar recebendo a chuva temporária. Porque se você não está experimentando a chuva temporânea, não tem como você receber a chuva serúdia. Porque a chuva temporânea são gotas do Espírito. É um processo que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada crente para que ele possa se habilitar a receber em uma porção de plenitude. Não porção dobrada, é a plenitude do Espírito que está sendo oferecida para a igreja com a chuva serúdia. Não é o pedido de Eliseu que eu recebo a sua porção dobrada, mas é a plenitude. Deus está querendo derramar poder, irmãos. E não é pouco, é muito poder. Amém. Eu quero. Preciso. Ellen White escreveu aqui: muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporânea. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperamos que as falhas sejam supridas pela chuva serúdia, quando a maior abundância da graça estiver para ser otorgada. Esperam poder abrir o coração para recebê-lo, então estão cometendo um terrível erro.
O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante a sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar consciente de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda a mancha, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Irmãos, eu acredito que muitos de vocês saibam, né? Mas nos últimos dias tem 5 acontecimentos que acontecem simultaneamente na vida de todo crente. Uma delas, né, é a chuva serúdia, que é o mínimo alto clamor, o selamento, a sacudidura, né? Tudo isso vai acontecendo de forma simultânea. E muitos de nós queremos ser selados, não é assim? Queremos ser selados para a salvação de Jesus, não é assim? Vocês querem ser selados, irmãos? Eu quero. Amém. Mas você sabia que ninguém vai ser selado se continuar com a vida que está, pensando que lá na frente vai consertar os seus erros, principalmente de caráter? Ninguém. E ninguém também vai receber a chuva serôdia com pecados arraigados no coração, com defeitos de caráter. Não vai. Por quê, Jefferson? Olha só esse texto aqui. O que é que nos diz aqui? Os que hão de receber o selo de Deus, do Deus vivo, e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. O que vocês entendem com isso? Que nós deveremos refletir completamente, não é parcialmente, o caráter de Jesus. Havia falhas no caráter de Jesus? Não. No meio do seu vai ter que ter para poder ser selado? Outro texto. Esse estava escrito no que eu li agora, no Primeiros Escritos, página 70. E esse daqui que eu vou ler está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 69, diz assim: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma, então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Eu ouço um amém? Amém. Nós estamos precisando, irmãos, da ação santificadora do Espírito Santo como a chuva temporã. Porque esse processo de santificação, ele é demorado, não é, irmãos? Ele começou no dia em que nós nascemos no reino de Deus e vai até o momento em que Cristo aparecer nas nuvens para nos purificar totalmente do pecado. Porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, sim ou não? Temos. Continuamos sendo pecadores mesmo depois de aceitar Cristo? Continuamos. Mas nós não temos o pecado como uma profissão. Nós não somos pecadeiros. E aqueles pecados que são aflorados, ou seja, que nós já sabemos que nós temos, nós devemos lutar contra eles para vencê-los, não pela nossa vontade, porque isso é obra da carne, mas pelo poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus, ele diz: quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Se eu lutar contra os meus próprios pecados com a minha própria vontade, só para aparentar ser transformado, isso não é obra do Espírito, é obra da carne. Eu tenho que deixar que Deus molde o meu coração, e isso é espontaneamente de dentro para fora. Esse é o trabalho do Espírito Santo na vida do crente. Então, eu preciso experimentar a chuva temporal. Eu preciso experimentar o poder vivificante do Espírito Santo para que ele me transforme a cada dia em um obreiro fiel a Deus. A terceira condição
é estar disposto a ser guiado pelo Espírito. Eu acredito que essa é uma das condições mais difíceis, porque nós geralmente fazemos o que nos dá na telha, como diz o ditado popular. Nós queremos seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, do jeito que nós queremos, e esquecemos geralmente de o estar escrito. E o Espírito Santo, ele guia o crente através de quê, irmãos? Ele vai guiar o crente? Da palavra. Na palavra de Deus. Porque quando a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo estará por detrás de vós, dizendo, este é o caminho, andai por ele, ele vai, qual é o caminho que a Bíblia ensina para você? É a palavra. É Jesus Cristo. Não dá tempo de explicar toda essa conjunção, mas como você lê João 1, versículo 1, diz que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. O Espírito guia você em Jesus para ser semelhante a Jesus, através da palavra. Então, aqui Ellen White escreveu, no livro Desejar Todas as Nações: muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor, falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não recebem benefício. Não entregam a mente para ser guiada e regida pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo, ele é que deve servir-se de nós. Verdade. Isso aqui é interessante, irmãos. Se nós também pensamos em receber o Espírito Santo com outras intenções, achar que não, eu vou receber o Espírito Santo porque eu quero fazer isso, eu quero curar, eu quero fazer o leproso ficar curado, eu quero fazer o aleijado andar. Está pensando errado. E ele é quem vai usar você no momento certo para curar quem ele quer, da forma que ele quer. O Espírito Santo é quem quer usar você, não é você que vai usar o Espírito Santo. Obrigado. E diz mais aqui: mediante o Espírito, Deus atua em seu povo, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Mas muitos não se submeterão a isto, querem dirigir-se a si mesmos. É por isso que não recebem o dom celeste. Olha só o que diz aqui: unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e à graça, é concedido o Espírito. Irmãos, eu estou lendo alguns textos aqui que eu selecionei desse livro aqui, que ele é maravilhoso. Eu até aconselho você a comprá-lo e a adquirir o conhecimento desse livro aqui. Ele é bem baratinho e é ótimo. O autor dele é um homem chamado Fernando Queijo. E ele fala sobre eventos finais e a preparação do crente para ser um vitorioso na batalha final entre Cristo e Satanás. É a vitória da igreja na crise final, né? Não? Esse é um livro dele. De Fernando Queijo. Né? A vitória da igreja na crise final é um pequenininho que ele é até grampeado. Eu também tenho ele, já li também. Esse daqui é a preparação para a crise final. Aqui ele diz claramente que é preciso muita humildade da parte do crente para aceitar a sua guia e graça. Ou seja, irmãos, nós não podemos negar que nós somos teimosos. Que muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade, queremos colocar de lado a vontade de Deus. Que Deus, ele muitas vezes diz assim: olha, este é o caminho, andai por ele. Mas aí você olha assim, mas aqui tem uma vereda que corta o caminho, eu vou por aqui. Muitas vezes nós queremos fazer isso. Nós não podemos negar. Porque nós somos assim, a nossa natureza nos inclina a ser assim. Então é por isso que é preciso humildade da nossa parte em aceitar que a palavra está certa e não a minha própria consciência. Se essa condição é difícil de estar
disposto a ser usado pelo Espírito Santo, se essa condição já é difícil, imagina essa que eu vou falar para vocês agora. Essa daqui nós estamos vendo de forma generalizada dentro da igreja. Sabe o que é? É eliminar as dissensões. O que é isso, Jesus? É eliminar as discussões entre os irmãos, as malquerências. É eliminar tudo aquilo que te afasta de uma congregação. Isso é difícil. Porque aqui diz o seguinte, no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 827, diz: tirem os cristãos do meio deles as dissensões e entreguem-se a si mesmos a Deus para a salvação dos perdidos. Peçam a bênção com fé e ela há de vir. E disse mais aqui, na página 227: antes do dia de Pentecostes, os discípulos se reuniram e tiraram dentre eles todas as desinteligências e eram de um mesmo sentimento. Olha só, na mesma página, no mesmo capítulo, Ellen White diz o seguinte: que eles tiraram de entre deles toda a desinteligência, ou seja, não é inteligente da nossa parte estar brigando, discutindo, tendo desavenças entre nós. Isso é natural, já? Sim, era natural entre os discípulos. Eles tinham as suas diferenças, as suas divergências, mas eles compreenderam uma coisa: que se continuassem assim, eles não iam receber a promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? Atos dos Apóstolos 1, versículo 8 diz: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, como em Samaria e em todos os confins da terra. Então, essa mesma promessa é para a igreja de hoje. Amém. Porque a mensagem foi pregada naqueles dias, nessas 4 dependências que foi colocada aí pelo texto bíblico, né? Jerusalém, né? Na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Hoje é do mesmo jeito. Vai descer poder sobre você em Açu, em Itajá, em Lages, até os confins da terra. Amém. Agora, como isso pode acontecer? Se eu e você pararmos de tentar soluções que não levam a lugar nenhum, porque não estão escritos na palavra. Se a palavra não for a sua guia, você não chegará a lugar nenhum. Se eu e você continuarmos com essas dissensões entre nós não receberemos o poder. O poder que é necessário para que se cumpra Mateus 24:14, que diz: e este evangelho do reino será o que, irmãos? Pregado em todo mundo. Até onde? Em todas as nações, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: pode não acontecer comigo e com você se nós não pararmos disso, mas vai acontecer na vida de alguém. Porque o que eu disse no início da mensagem foi que tinha 2 promessas no texto de Oséias 6:3. Jesus, ele vai vir. Ou seja, o evangelho vai ser pregado. Pode não ser por mim e por você, mas alguém vai receber o poder e vai pregar. E Jesus vai voltar. Amém. Misericórdia, se eu e você não tomarmos essa mensagem como um alerta e dizer: Senhor, realmente eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha vida. Eu não preciso mudar a vida do irmão, eu preciso mudar a minha vida. Porque uma transformação, ela não acontece na vida das pessoas, acontece na minha vida. E depois acontece na vida da igreja. A quinta condição, que eu acredito que vai ser a última, né? Porque o tempo aqui é curto, é despojar-se do eu. Praticamente, irmãos, todas as demais condições, elas dependem desse aqui. Porque ele escreveu também aqui no livro Testemunhos Celados, volume 2, e Obreiros Evangélicos,
ela diz assim: Deus anseia derramar sobre nós o seu Santo Espírito em fartas medidas e que aplanemos o caminho mediante a renúncia. Quando o próprio eu for entregue a Deus, nossos olhos serão abertos para ver as pedras de tropeço que nossas dessemelhanças com Cristo têm posto no caminho dos outros. Tudo isso Deus nos manda remover. Diz Ele: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, quando todo falso Deus é expulso da alma, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, aqui nós podemos ver uma coisa interessante. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, esse texto eu nunca mais esqueci. Eu li o livro Caminho a Cristo umas 3 vezes já. Mas eu li a primeira vez e essa frase nunca saiu da minha cabeça. Estava no capítulo 5, logo no seu início. Ellen White diz assim, que a batalha contra o erro, a maior de todas as batalhas é contra o erro. Eu nunca esqueci desse texto, porque essa é uma verdade que é crucial para a vida de um crente. E aqui está dizendo no livro Hebreu dos Evangélicos que enquanto nós não tirarmos o próprio eu do coração, ele não pode ser ocupado pelo Espírito de Deus. Somente se nós nos despojarmos do próprio eu é que o Espírito vai tomar de conta. Isso me mostra, irmãos, o que está escrito lá em Efésios 4:30, quando a Bíblia diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus, gente? É fazendo justamente o que Ele disse para você não fazer. E existe uma lista na Bíblia de coisas que você não pode fazer. E existe uma lista muito maior ainda no Espírito de profecia de coisas que você não deveria fazer para entristecer o Espírito Santo de Deus. Se você tiver interesse, eu posso mandar alguns para você no WhatsApp. É só você entrar em contato comigo, eu mando para você os textos com paginação e você vai ver o quanto nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Como seremos nós selados se continuarmos entristecendo o ser divino que nos cela? Como nós seremos redimidos naquele grandioso dia se nós estamos entristecendo o ser que causa a nossa transformação para naquele dia estarmos preparados para a volta de Cristo? O apelo de Deus para mim e para você nessa manhã é para que nós possamos, de uma vez por todas, entender que esse poder está sendo prometido para o nosso próprio bem. Amém. Embora a luta contra o nosso próprio eu seja dolorosa, seja difícil de vencer, mas se você vencer, vai acontecer coisas grandiosas na sua vida. Amém. Assim seja. Tem textos que eu já li na Bíblia, no Espírito de Profecia, que me fizeram chorar sozinho. Eu sozinho com Deus, eu chorei várias vezes lendo trechos. E uma vez, eu li esse texto aqui, que agora eu reencontrei esse livro também, e me faz pensar muito no momento em que nós estamos vivendo agora. Porque aqui diz assim, ele se encontra no livro Grande Conflito. Esse livro Grande Conflito me fez chorar várias vezes, principalmente no encontro de Adão com Jesus no céu, naquele relato. Mas aqui diz assim, Grande Conflito, página 611, diz: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por
milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados. Amém. E sinais e maravilhas seguirão os crentes. Amém. E no Desejado de Todas as Nações, página 827, diz: o derramamento do Espírito nos dias apostólicos foi a chuva temporal. E glorioso foi o resultado. Mas a chuva serôdia será mais abundante. Amém. Assim seja. Irmãos, hoje nós temos uma fé tão boa. Nós temos vivido tão distante do ideal de Deus que muitas vezes nós choramos porque nós queremos ter poder para curar os que nós amamos. Não é assim? E muitas vezes nós estamos clamando a Deus ali pela vida, pela saúde, pela restauração, para que muitos saiam do vício, das drogas, do álcool, da prostituição. E nós choramos, clamando a Deus: Senhor, faz um milagre. Estamos precisando de um milagre. Senhor, minha família não tem trabalhador, porque não temos emprego. Nós choramos e nós clamamos a Deus em nossas relações por isso. Mas a Bíblia, em Ezequiel 9, diz qual é o motivo pelo qual a gente deveria estar chorando. Diz qual é o motivo pelo qual nós deveríamos estar orando. Quando isso estiver acontecendo no meio de nós, quando nós estivermos chorando pelo pecado de Jerusalém, quando nós estivermos orando para que possamos ser selados ou marcados, aí a nossa igreja será diferente. Amém. Porque o que está sendo cometido por Deus aqui é o que nós estamos clamando hoje. Por favor, hoje, aqui e agora. Não foi lá na sua casa antes de você vir para cá, porque eu não sei o que você fez lá. Eu não sei pelo qual motivo você orou. Eu não sei qual foi o seu pedido. Mas aqui nesse lugar nós estamos falando e estamos clamando agora pelo poder do Espírito Santo. Amém. Porque isso aqui vai acontecer. Pessoas que têm uma característica desse texto aqui. O rosto está brilhando porque disse que eles fizeram uma consagração santa. Sabe o que é que isso quer dizer, irmãos? É que eu e você nos desliguemos desse mundo. Que nós abandonamos nossas paixões mundanas. Que nós paramos de lutar por esse mundo. Porque essas pessoas que estão consagradas, quer dizer que elas se separaram. Elas entregaram tudo nas mãos de Deus. Amém. E é por isso que elas não têm outra ocupação. Qual é a ocupação dessas pessoas que nós acabamos de ler? Diz que elas saem de um lugar para o outro, pregando o Evangelho do céu. Mas quando elas saem fazendo isso, elas não só falam. Diz o texto que doentes são curados. Amém. Que sinais e maravilhas são realizados. Sabe por quê? Porque desiludiram desse mundo. Porque disseram: Senhor, os meus bens, os meus talentos, o meu tempo, o meu corpo é teu. Amém. Enquanto nós não compreendermos que Ele é o Senhor, Ele é o proprietário, como diz Salmos 24, de tudo, inclusive de mim e de você que está sobre essa terra. Enquanto nós não dissermos: Senhor, eu quero ser teu, mas não quero ser teu dividido, eu quero ser teu completamente. Amém. As coisas vão ser diferentes. Verdade. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã.
Ele faça você entender que enquanto você estiver, como disse o profeta Elias, entre dois pensamentos, vocês não compreenderão o reino dos céus. Enquanto nós não tomarmos a decisão que Josué tomou, dizendo: se vocês querem seguir Baal, seguir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Enquanto nós não dissermos como Isaías: Senhor, pode me enviar, porque eu vou. Enquanto nós não tomarmos decisões fixas, enquanto nós ficarmos duvidando daquele que pode fazer tudo em todos, estaremos estagnados. Por isso que Deus está conclamando o povo que tome uma decisão. Sabe qual é a decisão que Ele quer que você tome hoje? A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 7, que o povo que foi selado por Deus, aqueles que foram assinalados pelo Espírito Santo, vão aonde o Cordeiro vai, segue ele onde quer que ele for. Verdade. E a minha pergunta para você nessa manhã é: para onde você está indo? A quem você está seguindo? O que você vai fazer com a sua vida? Hoje alguns serão batizados. Amém. Mas ainda existem muitos outros que não ouviram essa mensagem. E sabe qual é o apelo de Deus para você hoje? Eu quero mais um. Deus, Ele quer mais uma pessoa, mas Ele não quer membro de igreja. Deus, Ele quer um discípulo. Amém. Já chega, irmãos, de fazermos membros de igreja. Deus, Ele quer que você cumpra a ordem. A ordem do Mestre é: ide por todo mundo e fazer discípulos. Amém. Vamos parar de trabalhar de forma equivocada e seguir a palavra. Porque o Espírito Santo, Ele está ansioso para usar você. Amém. Deixe Ele usar você. Amém. E hoje à tarde saia do campo missionário e faça como um discípulo. Saia até encontrar uma pessoa para que você possa discipular. Amém. Saia e busque uma pessoa para fazer parte do reino de Deus. Amém. E cumpra todo o processo. Não a abandone pelo meio do caminho. Se aqui tem alguém que participou do processo que está acontecendo lá na UERN agora, esse processo começa hoje. Ele não começou dias atrás, quando você pregou a primeira lição sobre a Bíblia. Ele vai começar hoje. Vamos abraçar os novos membros. Vamos fazer deles parte da nossa família, para que possamos ter uma igreja saudável. Amém. Se porventura temos algo contra algum irmão que se encontra nas nossas congregações, já chegou a hora de você confessar o seu pecado, perdoar e ser perdoado. Amém. Já chegou a hora de você fazer as pazes com quem você está chateado, com quem você está irado.
Já chegou a hora de você dizer: Senhor, eu não quero mandar na minha vida, eu quero que o Senhor mande na minha vida. Você vai chegar na sua igreja e fazer diferença, porque você é uma pessoa que foi chamada pelo Espírito de Deus a ser uma luz. Amém. A ser uma pessoa movida pelo Espírito de Deus. Amém. E se você almeja estar entre os santos, almeja estar entre aqueles que com o rosto iluminado, com a glória do anjo de Apocalipse 18, nos últimos dias você vai ficar de pé e você vai dizer para Deus na sua oração: Senhor, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Que eu faça a tua vontade. Fale com Deus. Faça a sua oração. Entregue sua vida a Ele. Querido Deus, quanto mais nos aprofundamos nos ensinamentos da Tua Palavra, podemos ver, Senhor Deus, a nossa pecaminosidade. Verdade. Mas se olharmos, Senhor Deus, mais profundamente, veremos quanto é grande a Tua graça. Amém. Senhor Deus, quão maravilhosa é essa promessa. Amém. De que o Senhor inundará a terra com sua glória. Verdade, Senhor. Mas quão maravilhoso é saber que faremos parte dessa gloriosa obra de Amém. levar aos quatro cantos dessa terra a mensagem de que o Senhor, em sua infinita misericórdia, entregou o seu Filho para morrer por nós. Obrigado, Deus. E sabemos, Senhor Deus, se formos esvaziados do Espírito Santo, nada acontecerá. Verdade. Mas sabemos que se buscarmos, nós acharemos a promessa. Verdade, E Deus. se batermos, a porta se abrirá. E Amém. do céu, Senhor Deus, descerá poder. Sim, Deus. Mas por favor, Senhor, nos ajuda a cumprir as condições para recebermos esse poder. Sim, Deus. Amém. Hoje de nós mesmos, Senhor Deus, nada podemos oferecer. Verdade. Vem tirar, Senhor Deus, a sujeira de nós. Sim, Deus. Por favor. Que o nosso coração, Senhor Deus, que muitas vezes está sendo ocupado pelo nosso próprio eu, pelo egoísmo, pela inveja, por tudo aquilo que desagrada ao Senhor, possa ser limpo, Senhor. Amém. Possa ser esvaziado, não por nós mesmos, por isso seria obra da carne, mas pelo poder vivificante e transformador do Teu Santo Espírito. Sim, que seja, Deus. Senhor Deus, que paremos de lutar contra nós mesmos, que paremos com essas dissensões, com essas discussões boas, porque o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, disse que o reino que luta, que briga contra si mesmo, ele não permanece. Verdade. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter um coração perdoador. Amém. Pois o Senhor também, Sua palavra nos ensinou que se nós não perdoarmos, também não receberemos o perdão. Verdade, Deus. Então, por favor, Senhor Deus, vem nos transformar. Sim, Deus. Por favor. Pai querido, o que nós mais precisamos é do poder vivificante do Teu Santo Espírito. Sim, Deus. Sim, Pai. E nós queremos nesse momento clamar por Ele. Sim, Pai. Clamar pelo agente divino que está trabalhando, Senhor Deus, em nossos corações. Com Sim, a Deus. ajuda. Muda. Que Ele venha, Senhor Deus, se estabelecer, não nessas paredes, mas em nossos corações. Amém. Que
Que Ele venha, Senhor Deus, nos transformar e nos preparar, porque o tempo está próximo. Amém, é verdade. E que nossas orações, Senhor Deus, em nossos lares sejam para que Ele tome conta da nossa vida. Sim, Pai. E que Ele faça de nós instrumentos seus. Amém. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Fique com cada um dos teus filhos que aqui vieram esta manhã. Sim, Deus. E que se há algum aspecto dessa mensagem, Senhor Deus, foram machucados, que eles possam lembrar do que está escrito, que o Senhor açoita e disciplina, porque o Senhor ama. Verdade, Deus, é verdade. E que o Senhor está nos repreendendo para que nos tornemos homens perfeitos e perfeitamente habilitados para a tua obra. Sim, Pai. Que está conosco, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos. E nos unge com tua graça e poder. Sim, Deus. Nós oramos confiantes unicamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.